paz, amados. Deus vos abençoe poderosamente. E é com muita alegria que eu estou aqui no Instituto Hesed nessa noite. E nós vamos falar sobre o poder da oração na família. Eu vou abordar a estratégia espiritual, vou abordar muitos pontos que são essenciais para a gente saber orar pela nossa casa. Então, eu quero neste momento te convidar a se colocar na presença do Senhor e a entender que a oração pela sua família começa através da sua decisão em Deus. Mas ao longo do meu ministério, do meu chamado, Deus foi me mostrando realidades que são essenciais para que a gente possa ter uma eficácia na oração pela nossa família. O primeiro ponto, meu coração precisa estar decidido, primeiro por Jesus e depois nesta oração pela família. Porque, às vezes, as nossas orações, elas não possuem o resultado imediato que nós queremos, porque a forma de Deus trabalhar é diferente da forma de um ser humano trabalhar. E Deus não trabalha no imediatismo, Deus trabalha na sua perfeição, Deus trabalha naquilo que vai durar. Por isso, às vezes, aos nossos olhos humanos, parece que está demorando absurdamente. Então, é necessário que, ao me decidir orar pela minha casa, eu entenda que existe um tempo debaixo da vontade de Deus. Eclesiastes 3. O tempo de Deus não é o nosso, mas a oração do justo nunca volta sem resposta. É aí que o nosso coração precisa estar completamente arraigado na vontade do Senhor. E eu começo com o primeiro ponto. Alessandra, como então ter o poder da oração na família? Conheça Jesus. Eu não poderei orar nem por minha casa, nem por nenhuma realidade que me cerca se eu não conhecer Jesus. Mas eu rezo, eu vou à missa, eu frequento tal grupo de oração. Eu posso fazer tudo isso e ainda assim não conhecê-lo. Então, primeiro ponto, quem conhece a Jesus desmascara Satanás. Conheça a Jesus. Ele é o nosso Salvador. Não é só uma frase de efeito, ele é. Quando Jesus chega, ele chega para decidir. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para decidir. Eu preciso ter convicção, eu preciso saber quem Ele é, eu preciso ter intimidade com Ele. Conheça a Jesus, Ele é o seu Salvador. Segundo ponto, Ele tem poder sobre todas as realidades. E eu quero abrir com você a palavra em Efésios 1:19, para você entender que muitas vezes nós falamos sobre Jesus, mas nós não temos o entendimento de quem Ele é. Por quê? Conheço Jesus, mas uma coisa sai do ritmo, eu começo a me desesperar. E se eu não tiver intimidade com Ele, se eu não me dispuser a conhecê-lo, eu não vou vencer batalha espiritual. Eu preciso saber quem está lutando ao meu lado. E quem está lutando ao meu lado e ao seu lado é o general das trincheiras de Israel. Ele é o Senhor de todas as realidades. A palavra do Senhor vai dizer assim, em Efésios 1, do 19 e 20. E a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos, esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Vou ler o versículo 21. Acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio, ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Preste atenção, quando eu conheço a Jesus, eu sei a força, o poder e a autoridade que entrarão em todo o meu momento oracional. Eu me uno a Ele, porque Ele já está unido comigo.
Primeiro ponto da oração pela família, conhecer aquele que tem o poder de todas as coisas. Você quer já começar a orar pela restauração de casamento, pelo seu filho, pela sua filha, pela realidade financeira. Aprenda a orar estrategicamente. Eu vou trilhando um caminho. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as realidades. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ninguém pode tirar o poder que vem dele. Então, primeiro ponto, eu conheço aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Eu conheço aquele que tem a chave de Davi nas mãos. Ele abre porta, ele fecha a porta. Ele cria passagens onde não existem passagens. Ele traz o milagre até a mim e a você. Não vá direto na causa daquilo que você quer. Vá naquele que tem o poder sobre todas as coisas. Segundo ponto que eu preciso trazer para a minha vida quando eu oro pela família: renúncia. Como é que eu vou orar pela minha casa se eu ainda não deixei para trás aquilo que desagrada a Deus? Gente, oração eficaz, ela surge do coração de pessoas que se decidiram verdadeiramente pelo Senhor. A minha oração, ela tem efeito no céu, porque eu não faço mais lanchinhos com capeta. Não dá para orar pela minha família quando eu ainda não me decidi a ser inteiramente do Senhor. Renunciar. Renuncie a tudo aquilo que te afasta de Deus. Busque o caminho da verdade. Eu quero que Deus cure na minha casa, mas eu ainda continuo com traços de fofoca, de mentira, de distorções no caráter. Eu preciso pedir ao Senhor, antes do Senhor entrar na minha casa fazendo todas as mudanças necessárias, entre na casa chamada meu coração e conecte o meu coração ao seu coração, de tal forma que o teu adversário não encontre nenhuma brecha para me envergonhar ao longo do caminho. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Sabe por quê? Porque eu já atendi muita gente em plantão de oração. E eu já aprendi muito atendendo pessoas. E sempre que eu vou atender, Deus fala para mim assim: pergunte a intenção pela qual essa pessoa quer receber oração. E eu pergunto a intenção e muitas vezes as pessoas têm intenções distorcidas na alma, querendo que Deus abençoe algo que é contrário à vontade de Deus. Eu preciso assumir agora com o Senhor uma vida de renúncia. Não tem jeito. Não tem como eu pedir para Deus entrar na minha casa, parede, família, quando a minha casa, coração, ainda não é totalmente dele. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Parece duro essa fala, mas é real. É real. Nós estamos num tempo que tudo é normal, que tudo pode, que tem. E a gente se apega a muitas orações, a muitos momentos oracionais como se fosse uma magia, que naquele momento eu vou orar e tudo vai mudar. Acorda para a vida, sai dessa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um caminho. Primeiro eu conheço aquele que governa. Depois o meu coração se torna a casa dele. Eu queria te convidar, eu vou citar bastante a Bíblia aqui, tomara que dê tempo, porque eu escrevi acho que um testamento aqui para pregar hoje. Queria te convidar a abrir o livro de Tito. Tito capítulo 2, e são versículos que mexem muito com o meu coração, porque fala de renúncia, e a renúncia, todo dia eu preciso renunciar. Sabe por quê? Porque eu não presto. Eu sei quais são as minhas inclinações, então quando eu renuncio, todos os dias eu estou dizendo assim: Jesus, tu és vencedor na minha vida. Todas as vezes que eu renuncio ao que não é da graça de Deus, eu digo assim: Satanás, você perdeu. E isso vai trazendo sobre mim autoridade espiritual. E isso vai me dando a capacidade de trilhar num ambiente espiritual que muitas vezes, no pecado, eu não tenho nem como chegar nesse ambiente, não tenho autoridade. Tito 12:13 diz assim. Vou começar do 11, né? Pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade.
Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quero voltar no versículo 12. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Não assumirei autoridade espiritual se eu não renunciar o que desagrada a Deus. Primeiro ponto, estou orando para a família, é o caminho para orar para a tua casa. Pensou que fosse fácil, querido? Quer moleza, senta no pudim, não tem conversa. Na vida real não tem moleza. A vida espiritual requer decisão, atitude todo dia, renúncia todo dia, força de vontade todos os dias. Eu conheço a Jesus, eu renuncio a mim mesmo. Aí vem o terceiro passo. Eu assumo a autoridade de Deus sobre a minha vida. Ele me deu autoridade. O livro de João, capítulo 14, versículos de 12 a 14, diz assim, que se eu cresce, eu faria obras maiores das quais Jesus fez. E eu creio. Eu nunca chego para orar para uma pessoa desacreditando do meu Deus, jamais. Eu oro por uma pessoa acreditando que Deus pode fazer. Se Ele vai fazer ou não, é problema dele. Mas a minha fé não me faz duvidar do poder de Deus. Ele sabe a quem curar, Ele sabe a quem endireitar, Ele sabe a hora de entrar, Ele sabe a hora de sair, e Ele é Deus do conhecimento. E Ele me deu a autoridade. Portanto, eu estou dentro deste local. Se eu clamo ao Senhor com autoridade sobre as realidades que estão envolvendo este local, e até mesmo as realidades que estão lá nos Estados Unidos, na África, na Austrália, na minha cidade, Belo Horizonte, eu sei que o Senhor já enviou os teus anjos, eu sei que Ele já olhou para aquele lugar, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. O mesmo acontece na tua casa. Deus está fazendo pilares para você subir, degraus. Me conheça, renuncia, assuma a autoridade, para no quarto passo você entender que agora não tem capeta, não tem inveja, não tem maldição hereditária que possa tirar de cima da tua família aquilo que Deus preparou, porque agora é hora de marcar o território da sua casa. Eu começo a entender isso. Como assim, Alessandra? A minha casa, ela pertence ao Senhor. Quem ora comigo nas lives, quem me conhece de muito tempo, sabe que eu sempre oro assim: Deus, eu te apresento a casa, o teto, lava o piso, lava as paredes, lava todos os móveis, todos os utensílios. Eu marco o território. Eu marco o território. Onde foi que eu aprendi? Josué, capítulo 1, versículo 3. Eu vos dou todo lugar que a planta dos vossos pés tocar. E a planta dos meus pés toca na minha casa. Ale, que horas que a gente vai chegar nessa parte da família? Criatura, se você não entender o passo a passo que eu estou trilhando com você, você é só mais um esfomeado, querendo a graça, esquecendo aquele que é o abençoador, o galardoador. Toda terra, todo território que a planta dos meus pés tocar, eu conquistarei para o Senhor. Aí eu já começo a entender o agir de Deus no mundo espiritual. Eu já tenho autoridade, eu já conheço a Jesus. Eu sei que quando eu piso, Ele pisou primeiro. Eu começo a dizer: essa casa é do Senhor. O portão, Senhor, lava com teu sangue. As janelas, os umbrais das portas, sela com teu sangue. Deus, entra com os teus pés chagados dentro da minha casa. Vai entrando, Deus, passa pela sala. Vai na sala de jantar. Vai lá, Senhor, na copa, como muitos ainda chamam. Vai ao banheiro, Senhor. Entra nos quartos, passa no corredor. Vai no fundo da minha casa, Senhor. Toca a minha
casa com tuas mãos ensanguentadas, toque a minha casa com os teus pés chagados, determina que este território te pertence. Antes de você pedir a graça que você quer, marque o seu território, porque a autoridade espiritual foi dada a você. A autoridade espiritual foi dada a você. Houve uma época que eu costumava levantar na madrugada para orar, e eu orava com um ciro que eu ganhei. Até foi o padre Eduardo que me deu um ciro, porque eu sempre peço ao padre um ciro para eu rezar. Mas os ciros acabam rapidão, então eu tenho que pedir outro para reservar um ciro para mim. E aí o padre Eduardo me deu um ciro. E eu tenho um incensário, e eu coloquei muito incenso no incensário, mas defumou a casa toda. Não foi só a minha, não, do vizinho, que o vizinho... E eu orava e o vizinho xingava. Eu orava e o vizinho xingava. E era um dia de batalha espiritual que eu estava vivendo, e eu sabia na visão espiritual o que estava acontecendo. Eu falei, tá bom. Vizinho resmungar, falei, Deus, todos os capetas que estão circulando a minha casa, bota sentado na janela do vizinho, porque ele está reclamando, ele está repreendido em nome de Jesus. Porque eu marco meu território. Você acha que eu sou uma bobona que vou direto lá no pedido? Eu não nasci ontem. Eu não sou mais aquela cristã de 10 anos, 15 anos atrás, que não tinha estratégia na oração. Eu sei com quem eu tenho lutado. E o meu adversário, ele não é bobo. E como ele não é bobo, meu Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Então eu vou, de forma estratégica, orando para que a graça de Deus aconteça. E aí vem um outro passo importantíssimo. Eu não posso ter uma vida positiva com uma mente negativa. Você jamais poderá orar pela tua família se a sua mente for negativa. Eu preciso crer, eu não preciso ver nada. Deus, mas o meu filho está nas drogas. Eu não preciso ver nada, eu só preciso liberar. Porque quem tem mente curada tem o campo das emoções alinhado. E quem tem o campo das emoções alinhado, que é o coração, proclama a verdade de Deus. Da tua boca não podem jorrar 2 tipos de água. Ou vai sair bênção, ou vai sair maldição. E quem se propõe a orar pela família não pode ter mente negativa. Deus entra para decidir. E quando Ele entra, não tem ninguém que pode tirar de você a promessa que Ele já te fez. Então eu vou orar pela minha casa, sabendo que Deus pode fazer, ainda que as adversidades estejam latentes. Eu creio em Deus, porque Ele é poderoso. Recapitulando, conheço a Jesus, renuncio, assumo a minha autoridade, marco meu território, peço ao Senhor alinhamento de mente, alinho minha mente, posiciono as minhas emoções, minha boca jorra a fonte inesgotável da bênção. Por quê, Alessandra? Porque o que sai dos meus lábios reverbera no mundo espiritual. E se eu libero bênçãos, os anjos trabalham a meu favor. Mas quando eu libero maldição, dúvidas, os demônios estão prontos para fazer assim na sua vida. Entende por que você não pode ir direto lá no pedido? Vá pedindo ao Senhor estrategicamente. Agora começa a parte que vocês gostam. Vai direto ao ponto, Alessandra, porque eu preciso orar pela minha casa. Então eu já sei todos os pontos anteriores. Eu vou na oração, eu vou no jejum, eu vou nos sacramentos, sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia. Eu estou me preparando, eu estou me vestindo da armadura poderosa do Senhor, porque todas as vezes que eu me levanto para orar pela minha família, eu entro em batalha espiritual. E quando eu entro em batalha espiritual, eu não venço batalha espiritual com oração meia boca. Eu venço batalha espiritual com santidade, com autoridade, com a verdade de Deus, porque eu sei o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4.
As armas com que eu luto são fortes e poderosas, capazes de derrubar fortificações no mundo espiritual. Eu conheço aquele que me dá as armas certas. Aí agora a gente vai entrar. Ale, quero aprender a orar pela restauração do meu casamento, porque eu quero que meu marido volte de qualquer jeito. Se é para voltar de qualquer jeito, deixa ele lá do jeito que está. Porque marido e esposa não pode voltar de qualquer jeito. Um dos pontos essenciais quando você for orar pelo seu filho que está nas drogas, pelo seu marido ou pela sua esposa, pela sua filha que fez alguma coisa, antes de pedir o que você quer, diga ao Senhor: Deus, com toda a sabedoria que tu tens, com todo o poder e autoridade que tu tens, transforme o caráter das pessoas da minha casa. Marido foi, proste-se diante do Senhor, mas não peça para ele voltar de qualquer jeito. Deus, está debaixo da tua vontade a minha vida, a minha história, tudo que eu sonhei, e eu estou colocando diante de ti o meu matrimônio. Mas eu te peço, Senhor, que se for para aquele homem ou aquela mulher voltar para dentro da minha casa, transforme o caráter, traz sobre essa pessoa dignidade, cubra essa pessoa com verdade, fidelidade e lealdade. Aí você já deu um passo. Deus, eu não sei o que é falta de caráter nessa situação, o que é ação do demônio. O que é ação do demônio, o Senhor vai pôr para bater em retirada agora, no poder do teu nome. Mas o que é falta de caráter, só o teu coração pode tocar o coração daquele ou daquela que está lá e conduzi-la a um endireitamento. Endireitamento. Não é para voltar de qualquer jeito. Aí vem o segundo passo. Deus, pedir para o Senhor trazer, restaurar. Restaure o meu coração para perdoar a falha daquele ou daquela que foi. Porque a pessoa voltar para casa e você jogar na cara da pessoa 24 horas por dia o que ela fez e ficar com o coração amargo, deixa lá onde está. Se é para a obra de Deus acontecer, que aconteça na maturidade. Eu oro pela restauração do caráter. Eu peço ao Senhor que lealdade e fidelidade estejam sobre aquela pessoa e também sobre mim. Mas eu peço ao Senhor, cura o meu coração, para que eu possa perdoar, para que eu possa amar. Aí sim, Senhor, pode trazer, Deus. Mas também não vai trazer de qualquer jeito, não. Vocês viajam demais nas coisas. A pessoa foi e fala, agora quer voltar. Então, você quer voltar? Você tem um processo para reconquistar o espaço que você perdeu. Vai provando dia a dia que você quer endireitar com o Senhor, que você ama a minha vida, que você respeita os filhos. Não é saiu e voltou no outro dia. Vai provando dia a dia que você está digno e apto a entrar dentro dessa casa chamada lar. Porque quando você saiu, eu era uma pessoa. Mas agora, para você voltar, eu tenho alinhamento do céu. E no alinhamento do céu, eu não aceito distorção. Gente, é assim que ora. E vai ter um monte de gente falando assim, não gravei tudo que ela falou. Não, como é que é mesmo? Reveja, a live vai ficar gravada. Só aprende. Só aprende. Tá? Porque vem um monte de gente falando para mim, reza para o meu marido voltar, reza para o meu marido voltar. Você só quer que ele volte e continue do mesmo jeito, porque eu, Alessandra, eu vivo debaixo da bênção de Deus, eu tenho propósito na minha vida. Eu não quero vida estragada, você quer? Então aprenda a orar, porque o Senhor, Ele está contigo, olhando aquilo, sondando o teu coração. Ele já disse que as armas com que você luta são maiores, melhores, inteligentes e capazes de derrubar qualquer fortificação. Então aprende a orar para a restauração de casamento. Eu quero que os meus filhos sejam de Jesus. Amém. Que lindo.
Mas os seus filhos não aguentam mais você ficar falando de Jesus 24 horas por dia. Então, antes de ficar falando sobre Jesus, 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 viva, seja de Jesus, ame como Jesus, ampare como Jesus, aconselhe como Jesus. Deixa eles verem que você é uma vitrine de coisas sobrenaturais. Para de usar a tua boca na hora inoportuna. Deixa para usar as palavras certas, na hora certa. Palavra certa que sai da boca de um pai e de uma mãe. Tem alvo certeiro e não tem nada que pode roubar. Nada, as palavras que saem da sua boca, porque você tem autoridade. Vá para o banheiro na noite, na madrugada. Se você não pode orar em outro cômodo da casa, bate o teu joelho no chão, porque quando o teu joelho toca o chão, o céu se move. Vai lá prantear com o Senhor. Diz, Senhor, eu estou aqui chorando na tua presença. Eu estou orando pelos meus filhos. Não é a tua falação que vai transformar a vida dos teus filhos. Você transformado, tem o poder de tocar a vida do seu filho e da sua filha. Aprende. Aprende. Comungue por eles. Jejue por eles. Ame-os. Não deixe de exortar. Não deixe de exortar. Errou, errou. Na minha casa isso não acontece. Por que que a gente tem que falar isso? Porque a geração de hoje, os pais estão com medo de falar as coisas com os filhos. E se eu perder meu filho? Então você nunca o teve. Sua casa é território de Deus. Haja como um lugar de território de Deus. Não permita que certas coisas aconteçam dentro da sua casa. Tua casa é território de Deus. Não aceite qualquer tipo de música dentro da sua casa. Tua casa é território de Deus. Coloque limites dentro da tua casa. Tua casa é território de Deus. Não espere Deus descer na terra para resolver aquilo que a sua omissão, aquilo que a sua inverdade tem produzido dentro do teu lar. Deus não vai resolver teu problema. O BO é teu. Você resolve o BO. Deus te abençoa. Tem muita gente pedindo oração pela casa, mas quando tu vai orar pela casa, é cada bagaça que você encontra no mundo espiritual que você fala assim, ué, gente, o povo está doido? Não tem verdade, não tem posicionamento. Filho quer bater, quer quebrar. Olha bem para a cara dele e fala assim, já acabou o show? Você tem que ter autoridade dentro de casa. Vai orar por filho, sim. Meu filho é viciado, ok. Peça ao Senhor para curar o caráter. Peça ao Senhor para curar as feridas, os traumas. Se posicione, ame o seu filho, dobre o joelho, põe boca no pó, paga o preço. E para de falar sobre o problema. Alessandra, a nossa vida financeira virou um caos. Deus, eu preciso pagar uma dívida. Uma pessoa mandou para mim uma mensagem assim, eu preciso pagar amanhã 600 mil reais. O que é que eu faço? Falei, ué, não sei. Uai, eu não sei não, porque 600 mil reais é muito dinheiro, né, gente? Assim, é muito dinheiro, que se fosse 600 reais... Aí a gente fala assim, não. Mas espera aí, 600 mil, gente? Ok. Não administro os recursos que Deus coloca em minhas mãos da forma correta. Não sou dizimista nem ofertante. Saio comprando tudo, não tenho controle do que entra e do que sai. E depois, quando tudo estoura, Senhor, resolve o meu problema. Me ajuda, Jesus, não vou ficar doido. Ele fala, então pode ficar. Pode ficar doido. Quando você vai orar por família, e eu sempre prego sobre oração para a família, e eu já fiz 21 dias estrategicamente sobre orações estratégicas. E eu gosto muito de fazer isso.
Porque existe um passo a passo. Senhor, me ensine a administrar os meus recursos segundo a tua vontade. Senhor, a partir de hoje eu serei dizimista. Malaquias 3:10. Todo ofertante, todo dizimista não serão atacados pelas castas demoníacas, nem devorador, nem migrador, nem ceifador. Está na Bíblia. Alessandra, você devolve o dízimo na casa do Senhor? É lógico que você é doido. Alessandra, você faz oferta? É com certeza. Eu não quero nem saber quem vai fazer, o que vai fazer com o dinheiro. Eu fiz a minha parte e Deus abençoa. Quando você quer a prosperidade de Deus dentro do seu lar, você começa a consagrar cada real que passa nas tuas mãos, cada real que passa na mão daqueles que estão na tua casa. Você começa a consagrar no mundo espiritual, Senhor. Se porventura o teu adversário tem roubado, se dentro da minha casa tem espírito de miséria, que vem de gerações até a minha geração, na minha geração vai parar, porque eu sou filho e filha do Deus vivo. Entendeu, gente? A oração pela família é direcionada. Eu marquei o meu território familiar. Eu consagrei os meus ao Senhor. Tudo que acontecer dentro da minha casa estará debaixo da governança do Deus eterno. Ainda que tenham pessoas distorcidas dentro do meu lar, eu sou conduzida pelo Espírito. E eu creio na verdade daquele que pode todas as coisas. E eu vou te dizer uma coisa. O demônio pode ter saqueado a tua casa. Ele pode ter saqueado. E você não vai entrar no território do homem forte. Marcos 3:27. É impossível você entrar na casa do homem forte para tirar os seus bens sem antes amarrá-lo. Para você entrar no território e dizer assim, Satanás, devolva-me tudo que você roubou. Você tem que ter autoridade espiritual. Porque até embolei para falar, porque ele volta. Mas ele volta de um jeito. Você está brincando de orar? Tem gente que levanta a mão, sai capeta. E ele olha e fala assim, Ele fala, sai para a direita, para a esquerda. Quando uma pessoa de autoridade diz assim, Satanás, bate em retirada agora. Ele sabe que aquele território é santo, ele não pode ficar. A sua casa é território santo. Você não vai entrar na casa do homem forte sem antes amarrá-lo. E você precisa estar ao lado daquele que é general das trincheiras de Israel, daquele que te fortalece. E ele é o Senhor de todas as coisas. Orei para minha família, tudo ficou lindo. Mandei os capetas sair, foi todo mundo embora. Mas aí tu parou de rezar. Aí o Senhor vai falar assim, lá em Mateus 12, versículos 43, 45. O capeta saiu, foi dar um rolê. Deu um monte de rolê, não encontrou um lugar para ficar. Olhou para a tua casa e falou assim, ah lá, tem brecha, está vazio, não tem mais oração. Eu vou voltar para lá, mas agora eu volto com mais 7. Entenda que a tua vida de oração, para a tua família começa em você. O seu posicionamento salvará a tua casa. Você poderá dizer, eu e minha casa servirei ao Senhor. Ainda que você não veja na terra dos vivos, a tua casa será salva. Teus filhos serão salvos. Teus netos serão salvos. A tua família inteira será salva pela decisão que você tomou no Cristo. Deu para entender, gente? Eu queria que fosse assim ao vivo, mas que todo mundo que está assistindo falasse assim, sim, deu para entender. Coisa de professora. Deu para entender, gente? Sem conhecer. Sem conhecer. Gente, eu vou contar um negócio, nada a ver, mas é que o irmão foi falar do kkk. Você acredita que eu já coloquei kkk nas respostas do Instagram e tirei um K porque tinha K demais? Eu nunca sei se o kkk pode ser grande ou pequeno, mas enfim, voltando para a pregação. Amém, gente, isso, responde! Responde! A tua casa será salva por você. Tudo aquilo que aconteceu nas gerações antigas, que vem percorrendo várias gerações, quando chega na sua realidade, porque você foi escolhido, levantado para o louvor da glória do Senhor, para orar pela família. Não é só, me dá cura.
Uai, para mim já tinha até acabado, irmã. Você me deu uns minutos a mais aí, você é boazinha. Hoje é um dia de decisão. Decida-se pelo Senhor, de verdade. Marca seu território, conheça Jesus, renuncia. Aí você tem poder e autoridade para orar para quem você quiser. Peça ao Senhor que restaure a tua mente. Peça ao Senhor que te dê equilíbrio. Peça ao Senhor que coloque a verdade na tua alma, no teu coração, nos teus lábios. Peça ao Senhor que tire toda a raiz de traição do seu coração. Não é só homem que trai a mulher, não. Tem filho que trai o pai, tem pai que trai o filho, tem irmão que trai irmão. Tem gente querendo passar a perna um no outro. É chegada a hora da gente se levantar em oração de verdade. Para entrar no território do homem forte, tem que amarrá-lo. Então amarre-o no poder do sangue de Jesus e reivindica tudo que ele roubou das gerações antigas e até mesmo da tua geração, que ele devolve. Declara agora no poder do nome de Jesus que a tua família será salva, curada, restaurada para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, igreja? Que Deus possa te abençoar. Eu espero que essa ministração tenha feito sentido para você, como ela tem feito sentido para mim há muitos anos. Deus te abençoe, coloque em prática. Nessa noite, eu vou orar por todas as pessoas que participaram, de verdade. Na hora que eu for rezar meu terço, eu vou orar e vou pedir ao Senhor por cada família aqui representada nesta live. E que você possa orar pela minha família. E nós somos uma família no céu. E Satanás não tem mais poder sobre nós. Nem Satanás, nem inveja, nem maldição, nem malefício, nada. Deus está acima de todas as coisas. Amém?